A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Olá, eu sou o Derek Walker, pastor da Igreja Bíblica Oxford, e estamos numa série chamada O Batismo no Espírito Santo. O objetivo dessa série é, de fato, te dar um entendimento profundo do batismo no Espírito Santo, de forma que você possa conseguir receber o batismo no Espírito Santo e operar no poder do Espírito Santo. Nós temos visto que o batismo no Espírito é o Espírito de Deus sobre nós nos capacitando para o ministério. Vimos que, na verdade, o que chamamos de o ministério do Espírito Santo, a bênção do Espírito Santo, na nova aliança tem duas partes. Primeiro, na salvação recebemos o Espírito Santo dentro de nós. Isso é para nós mesmos, é a nossa própria bênção com Deus, para a nossa própria vida com Deus, uma vida de santidade. E em segundo lugar, precisamos do Espírito Santo sobre nós, e isso é sempre para o propósito de poder para o ministério, poder para fazer a vontade de Deus na terra, poder para ativar nossos dons e habilidades, para fazer a vontade de Deus na terra. Esse é o batismo no Espírito. E é nisso que estamos focando. Nós vimos que na velha aliança, a obra na nova aliança do Espírito Santo foi profetizada e foi chamada de a promessa do Pai. Jesus a chamou assim em algumas ocasiões. Ele disse: eis que envio a promessa do meu Pai sobre vocês, e que deveríamos esperar pela promessa do Pai. Na verdade, a promessa do Pai tinha duas partes: o Espírito dentro de nós, que era o novo nascimento, que não estava disponível antes da morte e ressurreição de Cristo, mas quando recebemos a Cristo, o Espírito vem dentro de nós e faz de nós uma nova criação, e agora temos o Espírito habitando dentro de nós. Todo crente tem isto. Agora, subsequentemente à salvação, há uma segunda experiência disponível chamada o batismo no Espírito Santo, que é um recebimento de poder para o ministério. E é nisso que estamos focando. Bem, as promessas do Velho Testamento que vimos, em Ezequiel 36, Deus profetizou que Ele daria o Espírito Santo. Eu porei o meu Espírito dentro de vocês, Ele diz, e então eu darei a vocês um novo Espírito. Este é o Espírito dentro, mas Ele também profetizou por Joel que Ele derramaria o seu Espírito Santo sobre toda a carne, resultando numa liberação de dons espirituais. E então há o Espírito dentro, todos os crentes, e então temos o Espírito disponibilizado, o Espírito sobre nós, disponibilizado a todos os crentes. Isto foi profetizado e de fato foi a promessa do Pai. E vimos que esta promessa foi trazida ao seu cumprimento através da morte e da ressurreição de Cristo. Em Gálatas diz que Deus nos redimiu da maldição, tendo se tornado maldição por nós, para que a bênção de Abraão pudesse vir sobre nós, os gentios, em Cristo Jesus, para que pudéssemos receber a promessa do Espírito pela fé. Note, a promessa do Espírito. Então, o que Deus prometeu foi o Espírito Santo, e o Espírito Santo traz consigo todas as bênçãos para nós também. E então a bênção de Abraão é em duas partes. Ele diz: eu te abençoarei e farei de ti uma bênção. Então, primeiramente, a bênção para a nossa própria vida é através do Espírito Santo dentro de nós, mas a bênção que faz de nós uma bênção para outros é também o Espírito de Deus sobre nós. E cada uma dessas recebemos pela fé. Recebemos pela fé esta salvação, o batismo em Cristo e a bênção do Espírito para a nossa vida. Mas também pela fé recebemos o batismo no Espírito, qual é o Espírito de Deus sobre nós. E então, ambos são importantes. É claro que o primeiro é importante para a nossa salvação e o segundo é importante para que sejamos um instrumento de Deus de bênçãos para os outros.
compartilhando o Evangelho e fazendo a obra de Deus. Glória a Deus. Então, ele descreveu a promessa do Pai como ser batizado no Espírito Santo. E ele diz que este batismo no Espírito Santo é vital. Não tentem fazer nada até que vocês recebam o poder do Espírito Santo. E então vemos que há essa experiência de duas faces e muita gente não entra no batismo no Espírito Santo porque disseram a elas que elas já receberam tudo do Espírito Santo quando nasceram de novo. E por isso elas não buscam outra experiência com o Espírito Santo. Mas isto é um grande erro. Vemos inclusive na vida de Jesus este ministério de duas faces do Espírito Santo. Ele foi concebido pelo Espírito Santo, ele nasceu e teve o Espírito Santo a vida inteira, e ele viveu uma vida perfeita através do Espírito habitando em si. E foi só quando ele foi batizado nas águas na idade de 30 anos que ele recebeu o Espírito sobre si, que lhe trouxe poder para o ministério. E vemos que quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele e permaneceu sobre ele. E agora ele poderia começar a fazer curas e milagres. Agora ele tinha poder para pregar o Evangelho. E sabemos que foi informado a João Batista que aquele a quem ele visse o Espírito de Deus vindo sobre e permanecendo sobre, seria o próprio que transferiria a mesma experiência para outros. Ele é o próprio que batiza no Espírito Santo. Então, aos 30 anos, Jesus, que já tinha o Espírito Santo dentro, ele recebeu o Espírito sobre si para o ministério, e foi aí quando ele começou o seu ministério. Então, isso diz que Jesus também nos batizaria no Espírito Santo. Então você tem que vir a Jesus para receber o batismo no Espírito Santo, mas o padrão para o batismo no Espírito Santo é o próprio batismo de Jesus. A única diferença é que Jesus recebeu este Espírito Santo em plenitude, sem medida, e nós não conseguimos receber o Espírito Santo sem medida, mas o próprio Jesus distribui a unção do Espírito Santo em cada um de nós de acordo com nossos dons e ministérios. Então ele nos dá o Espírito Santo e juntos, por assim dizer, temos a plenitude do Espírito Santo, mas nenhum de nós individualmente a tem. Então, o batismo de Jesus é o padrão para o nosso batismo. Ele nos mostra que o batismo no Espírito Santo é diferente de ter o Espírito habitando dentro, e ele nos mostra que o batismo no Espírito é o Espírito de Deus vindo sobre nós, nos revestindo de poder. E eu quero também observar que há uma conexão interessante entre o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. E nós vemos isto porque Deus deliberadamente fez dessa forma, porque ele providenciou que Jesus fosse batizado no Espírito ao mesmo tempo que foi batizado nas águas. De fato, ele acabou de sair das águas e então ele recebeu o batismo no Espírito. Deus, através disso, nos diz que há uma estreita conexão entre o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. E esta conexão nós podemos ver em várias passagens. Em Mateus 3:11, João Batista disse: "Eu de fato os batizo com água", pode ser traduzido literalmente na água. "Eu os batizo na água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo." De novo, é uma tradução errada, deveria ser: "Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo." E então aqui, o batismo de João, ou a imersão na água, é colocado em paralelo com o batismo de Jesus no Espírito. E, infelizmente, o significado completo é perdido por muitas traduções que se seguem a King James, ao dizer que estes batismos foram com água e com o Espírito. Veja, mas em todas as vezes temos a preposição grega en, n. E normalmente isso simplesmente significa em, o que significa que este era o meio no qual o batismo acontece. Em outras palavras, foram batizados na água, imersos na água. E da mesma forma, ser batizado no Espírito significa que somos imersos no Espírito, é o meio no qual somos imersos e no qual permanecemos. Lembre que batismo significa imersão.
Então é necessário especificar. Para descrever o batismo, você tem que especificar o meio no qual o objeto é imerso. No primeiro batismo era João quem batizava, e ele batizava as pessoas na água. Ou seja, a água era o meio no qual aquelas pessoas foram imersas. Então por que a versão King James traduziu como com água? Bem, veja, isso permite que você explique o batismo como aspersão. Você batiza com água, você simplesmente salpica a água sobre alguém e batiza. Por que se afrouxou o significado desse jeito? É porque naquela época, na história da igreja, a igreja parou de batizar por imersão total e passaram a usar a mera aplicação de água apenas aspergindo. Então, se eles usassem uma tradução literal, eles teriam que se ater àquilo que estava escrito, que tinham que ser imersos na água. E aquilo seria embaraçoso, porque exporia o fato de que a igreja havia se afastado do ensino bíblico. Então, duas coisas foram feitas para disfarçar este fato. Número 1, ao dizer com água, passaram a fazer consistentemente aspergindo água. E aí, para serem consistentes, eles tiveram que dizer que Jesus também nos batiza, então, com o Espírito. Mas então isso também reduziria o batismo no Espírito Santo como apenas uma aspersão do Espírito. E a segunda coisa que fizeram foi, ao invés de simplesmente traduzir a palavra grega baptizo para o inglês, como normalmente se traduziria qualquer palavra para outro idioma, e naturalmente seria imersão, eles não queriam fazer isso porque claramente invalidaria o ato da aspersão. Então eles transliteraram a palavra grega baptizo para o inglês e criaram uma nova palavra em inglês, batismo. E aí eles também mudaram o significado original, o significado bíblico, que é a imersão, e eles expandiram isso para qualquer forma com a qual o sacerdote queira aplicar água. Então a maioria das pessoas, é claro, não conhecendo esta origem da palavra, ficaria totalmente sem saber que o significado original da palavra batismo é imersão. Imersão total. Então devemos traduzir como batismo na água, não com água, e batismo no Espírito, não com o Espírito, porque isso enfraquece o significado. Então a tradução literal de Mateus 3,11 é: eu de fato os batizo na água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, ele vos batizará no Espírito Santo. Da mesma forma, Marcos 1,8, eu em verdade os batizei na água, mas ele batizará vocês no Espírito Santo. Lucas 3,16, em verdade eu vos batizo na água, mas ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. E aí o próprio Jesus disse: João verdadeiramente batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Todas essas declarações, notem, comparam o batismo na água com o batismo no Espírito. Veja, no primeiro batismo, era João quem batizava, e batizava ou imergia as pessoas no meio que era a água. E isso é usado como uma analogia, uma imagem do segundo batismo, que é o batismo no Espírito. E aí, neste caso, Jesus é quem batiza no Espírito, e ele batiza as pessoas no meio que é o Espírito. Então, estas passagens, todas elas apontam para uma conexão entre batismo no Espírito e batismo na água, para que possamos entender algo a mais sobre o lugar onde chegaremos mais tarde, o batismo no Espírito. Veja, o batismo na água, ele é físico, e desta forma e por isso ele usa para explicar o batismo no Espírito Santo, que viria depois e seria maior, além de espiritual, para que possamos entender o espiritual pelo natural, que era o batismo de João Batista. Qual é a significância desta conexão? O que ela nos ensina sobre o batismo no Espírito? Primeiramente, João imergia as pessoas na água, elas eram cobertas, revestidas de água, aquela água estava sobre elas, e então no batismo no Espírito, Jesus imerge as pessoas no Espírito de forma que sejam cobertas e revestidas do Espírito. O Espírito repousa sobre elas. Ele não apenas nos asperge, ele nos imerge no Espírito, nos revestindo com seu poder. E em segundo lugar, outra conexão é que tanto o batismo na água quanto o batismo no Espírito são expressões e manifestações exteriores de uma realidade interna, que é o nosso batismo em Cristo, quando recebemos o Espírito para habitar dentro de nós. Então,
No caso do batismo na água, nós obedientemente representamos o que aconteceu dentro de nós quando fomos batizados em Cristo. Em nosso batismo no Espírito, o Espírito que habita dentro se manifesta externamente, vindo repousar sobre nós, para que o interior seja manifesto externamente. Então estas são operações duplas do nosso batismo em Cristo disponíveis para todos os crentes. Então nós veremos que há uma conexão entre estas duas e entre o batismo em Cristo, quando olhamos para as experiências das pessoas no livro de Atos. Em cada caso, vemos no livro de Atos que o batismo em Cristo, a salvação, sempre acontece primeiro, é a primeira coisa. E então, pouco depois, as pessoas recebem os outros dois batismos. Às vezes água primeiro e então o Espírito, outras vezes é o contrário, mas em cada caso, a iniciação da pessoa não acontece até que ela receba todos os três batismos. Se elas obedecem a Deus sendo batizadas nas águas, são encorajadas e uma oração é feita para que recebam o batismo no Espírito Santo logo após. Se Deus as batiza no Espírito primeiro, são encorajadas a obedecer a Deus logo depois sendo batizadas na água. E vemos especialmente uma conexão bem próxima entre o batismo no Espírito e o batismo na água no próprio batismo de Jesus, onde ele recebeu um batismo, o batismo no Espírito imediatamente depois do outro batismo. Isso nos diz algo profundo. Esta experiência de Jesus é o protótipo, o padrão de experiência ideal. Entenda, é o padrão e toda a igreja antiga foi seguindo este padrão, tanto quanto possível. E é por isso que vemos sempre um acontecendo logo depois do outro. A experiência de Jesus revela a conexão espiritual entre os dois batismos. Veja, o batismo na água de Jesus foi um ato de obediência e dedicação a Deus, quando ele estava prestes a entrar em seu ministério, o que, no final das contas, resultou em sua morte, sepultamento e ressurreição, isto seguido do derramamento do Espírito sobre toda a carne. E Jesus realizou tudo isso em seu batismo, basicamente para dizer: Deus, estou disposto para me entregar a esta missão. Descendo as águas, o que representava a sua morte e sepultamento, e saindo daquela sepultura de água que representava a sua ressurreição, e recebendo logo em seguida o Espírito sobre si, aquilo representava quando ele receberia o Espírito Santo do Pai para derramar sobre nós. E então, por esta atuação profética de sua futura morte e ressurreição, ele estava se dedicando a Deus para fazer a vontade de Deus, cumprir sua missão, sabendo que isso levaria ao seu sofrimento e morte, mas também sabendo que aquilo levaria à sua ressurreição e à instituição da nova aliança, através da qual ele poderia derramar o Espírito abundantemente sobre todos. E então veja, em resposta à sua dedicação obediente a Deus, expressa nesse batismo nas águas, Deus o consagrou e o ungiu com o Espírito Santo, capacitando-o a realizar o ministério ao qual ele se dedicou para cumprir. Veja, a dedicação sempre vem antes da consagração e da unção. Veja, por que Deus nos ungiria para falar sua palavra, cumprir seu propósito, sem estarmos submetidos a ele para fazer sua vontade? Primeiro, veja, é assim que Deus opera em nossas vidas. Primeiro, Deus revela sua vontade para nós, e então precisamos responder rendendo nossa vontade à vontade dele e em dedicação, e daí Deus nos capacita pelo seu Espírito para cumprir sua vontade. O seu Espírito vem sobre nós. Um grande exemplo disso, está em Lucas 1, quando o anjo disse a Maria que ela daria à luz um filho pelo poder do Espírito. Isso está em Lucas 1,35, o Espírito Santo, o anjo falando: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Veja, Deus disse que ele queria fazer isto através de Maria, mas ele precisa da cooperação de Maria, e Maria respondeu à revelação. Ao se submeter e se dedicar à vontade de Deus, ela disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, quando ela se dedicou a Deus, então Deus, em resposta à sua dedicação, o poder de Deus veio sobre ela e Jesus foi concebido em seu ventre. Então, isso mostra como Deus opera. Primeiro deve haver uma dedicação,
e então a unção, o poder. E vemos isso no batismo de Jesus. O padrão do seu batismo nos ensina que quando ele foi batizado nas águas, o que era a sua dedicação, a resposta de Deus foi a sua unção, o Espírito vindo sobre ele. Então isso nos ensina que o nosso batismo na água é um ato de obediência que devemos oficialmente apresentar a Deus, nos dedicando publicamente a seguirmos a Cristo como um discípulo comprometido com a sua vontade. Sabe, vemos isso em Mateus 28, ele disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então isso prova que o batismo é parte da vida do discipulado. É o primeiro ato de obediência de um discípulo. Sabe, fazei discípulos batizando-os. Então, um discípulo é alguém comprometido a seguir a Cristo e fazer a sua vontade. Então, qualquer um que é batizado deve haver recebido Cristo como seu Senhor e por isso entende que ele é o seu discípulo. E pelo seu batismo, ele publicamente está expressando e declarando seu compromisso, sua dedicação a Cristo. Isso é o batismo nas águas, nossa expressão da nossa dedicação a Deus, de que estamos dispostos a segui-lo até a morte. Qualquer batismo sem a correspondente dedicação do coração não tem sentido. E como foi com Jesus, é esta expressa dedicação a Deus que nos posiciona e nos qualifica a receber o batismo no Espírito Santo, pelo qual ele nos capacita para fazer sua vontade, mas primeiro precisamos estar dedicados para fazer sua vontade, cumprir sua vontade. E então nós nos qualificamos para, esta dedicação nos qualifica para receber o seu poder, para fazer sua vontade. Isso explica o porquê há uma conexão entre o batismo na água e o batismo no Espírito. Uma é a nossa dedicação obediente e a resposta é a capacitação do Espírito. E é por isso que o batismo no Espírito normalmente se segue ao batismo nas águas. Porque se uma pessoa verdadeiramente se dedicou a Deus, como evidenciado pelo seu batismo nas águas, então não deve haver razão para qualquer atraso, logo recebendo também o batismo no Espírito Santo, capacitação de Deus para fazer sua vontade. E certamente não há atraso da parte de Deus. E no livro de Atos, antes de ensinos errados chegarem sobre esse assunto, havia só um curto espaço de tempo entre a salvação e o batismo nas águas e no Espírito. E Deus não mudou desde então. Então, se não vemos as coisas acontecendo da mesma forma hoje, é por causa da incredulidade causada por vários ensinos errados que chegam à igreja. 3 que eu consigo apontar. Número 1, frequentemente um evangelho falso é pregado que apenas apresenta Jesus como Salvador, mas falha em afirmar suas demandas sobre nós como Senhor, como nosso Senhor, e então, em contrapartida, uma falta de rendimento ao senhorio dele. O que significa que ou as pessoas não são realmente salvas ou são salvas, e o nível de comprometimento delas ao discipulado é muito baixo, o que então é manifesto como não obedecer a Deus e ser batizado nas águas, e não se render o suficiente para receber o batismo no Espírito. O segundo falso ensino que veio das igrejas históricas é o que diz que o batismo dos crentes em água é substituído pela aspersão dos bebês, e isso causou uma desobediência generalizada à Bíblia, a ordem explícita de Cristo de que devemos ser imersos na água no início da nossa vida cristã. E isto minou o discipulado das pessoas a Cristo e minam a vontade natural de Deus de levar as pessoas ao batismo no Espírito, que também vem pelo batismo na água. E um terceiro falso ensino que há é o que nega o ensino bíblico de que há um batismo distinto no Espírito, que vem depois da salvação, que está disponível para todos os crentes. E pelo fato disso ser negado, as pessoas não esperam receber nenhum batismo no Espírito. Qualquer evidência contrária nos evangelhos e em Atos, que estamos tratando nessa série, é ignorada ou tratada como se fosse um caso especial que aconteceu no início da igreja. Dizem que não se aplica mais para hoje. Então, a qualquer um que receba este ensino, não há batismo no Espírito para ser recebido, porque para eles já receberam tudo o que podiam do Espírito Santo.
Porque é verdade, elas já receberam o Espírito Santo dentro quando nasceram de novo, o que é falso nesta conclusão é o dizer que não há mais ministério do Espírito Santo a ser recebido. E então qualquer um que recebe esse tipo de ensino terá incredulidade em seu coração a respeito do batismo no Espírito, isso vai impedi-lo de receber. Então, vimos que o batismo de Jesus no Espírito é o padrão para todo o batismo no Espírito. Ele já tinha o Espírito dentro de si pelo nascimento, mas agora o Espírito de Deus veio sobre ele e o revestiu de poder para o seu ministério. Então, da mesma forma, temos o Espírito de Deus dentro de nós, desde o nosso novo nascimento, mas ainda precisamos receber o Espírito sobre nós para nos revestir com poder e nos capacitar sobrenaturalmente para o nosso testemunho de Cristo, para o nosso ministério. E também, então, isto é confirmado pelo fato do Espírito de Deus ter vindo sobre Jesus para o ministério. Sabe, quando vemos como a experiência dele é descrita, quando ele pregou o Evangelho em Nazaré, ele disse: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, me enviou para curar os quebrantados e para proclamar liberdade aos cativos, recuperando a vista dos cegos e levando à liberdade aqueles que são oprimidos." Então, o propósito do batismo no Espírito para nós é sermos ungidos com poder, para podermos testemunhar, pregar o Evangelho, para levar cura às pessoas, para levar libertação às pessoas, para abrir os seus olhos para que possam ver a verdade de Jesus. Precisamos desse poder sobrenatural de Deus para esta obra sobrenatural, pois Deus quer fazer estas coisas através de nós. Então este é o batismo no Espírito Santo. Nós veremos que, vez após vez, no livro de Atos, há sempre 2 estágios na experiência do Espírito Santo. Primeiro recebem o Espírito por dentro, e então recebem o Espírito sobre eles, para ministrarem. Nós precisamos, se fomos salvos, também precisamos receber A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.